canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, mais um vídeo para vocês. Neste vídeo vou falar principalmente do resultado da incubação dos ovos de Rhode Island Red e alguns de New Hampshire que vieram lá de Minas Gerais, lá do criatório do Vitor Hugo. Mas vou falar das outras aves também e dar algumas dicas importantes, beleza? Se gostarem do vídeo já sabem, né? Não esqueçam de deixar sua curtida. Ah, e no final do vídeo eu mando alguns abraços. Valeu? Vamos lá! Começar falando da incubação, né? Os ovos de Rhode Island Red, alguns de New Hampshire, eram bem poucos. E assim, alguns pintinhos já começaram a bicar os ovos com 19 dias de incubação. Completava 21 dias na sexta-feira, na última sexta-feira. E na quarta eles já estavam bicando os ovos. Acredito que por causa das altas temperaturas, né? Uma temperatura um pouco mais alta do que o normal para a incubação dos ovos pode dar uma acelerada no processo. Mas os outros dois pintinhos demoraram muito para sair, nascendo só no 22º dia de incubação, bem tardios. Pois bem, nasceram 24 pintinhos, eram 36 ovos, né? Com 10 dias eu fiz ovoscopia, descartei 3 que os embriões começaram a se desenvolver e morreram. E os demais, que não eclodiram, né, morreram dentro dos ovos nos últimos dias de incubação. Alguns ainda chegaram a piar dentro dos ovos, mas não foram à frente, não conseguiram bicar a casca. Foi uma incubação muito boa, pois para ovos que vêm de muito longe, 50% de eclosão já é considerada boa, e essa beirou 70%. O tempo é o inimigo dos ovos férteis, né? Assim que a galinha põe o ovo, ele só vai perdendo qualidade. E o ideal é iniciar a incubação após 5 dias depois da postura. Mas para longas distâncias assim, o envio costuma demorar, né? Esses ovos foram enviados numa segunda-feira, chegou numa quinta-feira de tarde e eu fui buscar na sexta-feira de manhã. Então 5 dias, contando com a coleta dos ovos, que deve ter demorado de 3 a 4 dias, somando tudo aí, deve ter dado uns 10 dias até o início da incubação. E aí a maneira como esses ovos foram transportados conta muito também, né? Se aqueceram muito no caminho. A questão de tombo não é tão importante assim. E tirando disso, pode ser questão da chocadeira ou altas temperaturas, né? Já que aqui está muito quente. De qualquer forma, foi uma boa eclosão. Para vocês terem uma ideia, olha a distância entre a cidade onde fica a criação do Vitor Hugo e a minha. Sem contar que a logística dos correios é bem complicada, né? Eles ainda precisam passar pelas capitais. No caso, os ovos tiveram que ir para Belo Horizonte, para depois serem enviados para Salvador, para depois vir para minha cidade. Então vale a pena comprar ovos galados, né? De criadores confiáveis. Quem estava esperando o resultado aqui para tomar uma decisão, já pode ficar tranquilo. Então, se quiserem entrar em contato aí com o Vitor Hugo lá do Criatório Selection, mais uma vez eu coloco aqui o endereço dele no Instagram. Pode fazer sua encomenda sem medo. Bom, e antes mesmo dos pintinhos nascerem, eu já fui fazendo uma seleção. Eu separei dentro da chocadeira os ovos maiores. Fiz uma gambiarra lá e aí separei. E aí marquei com a tinta verde, um esmalte, os pintinhos que nasceram desses ovos maiores. Porque as galinhas que nasceram de ovos maiores já tem um ponto a mais numa seleção. Eu não gosto nem um pouco de galinhas que botam ovos pequenos. Não quer dizer que as galinhas que nasceram dos ovos maiores vão botar ovos maiores, mas a probabilidade é bem maior. E daqui em diante a gente observa, né, o desenvolvimento, aves mais resistentes, precocidade, etc. Então vamos acompanhar o desenvolvimento dessas ferinhas, né? Os primeiros 3 dias de vida, ração no papelão, depois já coloco no comedouro. Ano que vem vamos ter um plantel de Rhode Island Red bem
interessante, né? Os New Hampshire são esses mais amarelinhos, mais claros. Antes de trazer os pintinhos para cá, para esse pinteiro, eu tirei os filhos do Thompson daqui, né? Que estavam com os filhos do Suro. Dei uma geral no local, levei eles para uma baia que já estava preparada. Os danadinhos já estão bem desenvolvidos também, hein? E eu pensava que quase todos aqui eram fêmeas, na verdade são quase todos machos. As frangas Rhodes da primeira ninhada já estão bem desenvolvidas, muito bonitas. Creio que iniciaram a produção de ovos entre dezembro e janeiro. E aí quando iniciarem a postura vai ser uma incubação atrás da outra. O frango também está bonito, né? Bem desenvolvido. Só aquele problema que eu falei, a crista caída, que eu não acho interessante. Mas estou vendo também um rapaz aqui para arrumar outro hold, já que ele é irmão das frangas, né? Não dá para casalar ele com elas. E o polaco carijó aí, ó, já começou a cantar, ó. Aqui no lote dos GSB vai ser difícil, né, escolher os reprodutores. Tem uns meio refugados, né, não desenvolveram muito bem, mas tem uma boa quantidade aí de frangos de qualidade. Eu estou colocando a moringa numa certa altura aí para que eles fiquem pulando para alcançar ela, né? Assim vai exercitar a musculatura aí, não vai ter problemas de pernas bambas, de aprumo. É uma maneira bem interessante aí de você evitar esses problemas, né? Normalmente aves grandes, de grande porte e mais sedentárias costumam ter esses problemas de pernas bambas, os galos sem aprumo. É interessante ter um espaço mais amplo para as aves se moverem até uma área externa. E um detalhe, a água ficar longe do comedouro, que é para a ave se alimentar e ter que caminhar até o bebedouro. Num espaço reduzido, onde tudo fica bem pertinho, as aves costumam ficar bem preguiçosas. E aqui eu revezo. Algumas horas eu deixo as frangas na área externa, outras horas os frangos e por aí vai. Outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre as suras, as barbudas, né? As mestiças de sura com ameraucana. Eu estou pensando em deixar de criá-las. Acho que vou focar somente nas aves utilitárias, as galinhas de peso, né? As galinhas de postura, as galinhas maiores e mais produtivas. Essas barbudas elas são miúdas, a produção não é muito boa, botam ovos pequenos e são bem difíceis de reproduzir. As suras principalmente, mas ainda não me decidi se vou desfazer delas agora. Acredito que para melhorar elas daria muito trabalho, muito tempo. Seria preciso muito tempo, né? Com isso, acho que o galinho suro com as Wyandottes vou meter o pé daqui antes do tempo. Mas como já falei, não estou 100% decidido. Vamos aguardar um pouco. Agora quero mandar um abraço para Aldair Oliveira Souza, meu xará, Fabiano Caboclo, um salve para o Criatório Andrade, de Manaus, um abraço para Riquelme, de Macaúbas, Bahia, e, para finalizar, um abraço para Rodrigo, de Guajeru, também na Bahia. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!